E abrimos agora o debate a este Repórter Sábado. São nossos convidados neste Jornal à Noite. A Cláudia Rosenbusch, jornalista, autora desta reportagem. Pedro Proença, advogado e figura assídua aqui no NAU. À distância, o Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, membro do Conselho Editorial da revista Segurança e Defesa. Aqui em estúdio ainda o Comandante Rodrigues Marques, da Associação dos Oficiais das Forças Armadas. E ainda Francisco Camacho, adjunto do Ministro da Defesa. Muito boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Cláudia, vou começar por ti. Uma reportagem muito emocionante, muitas perguntas sem respostas. O que é que sabemos com certeza sobre aquilo que aconteceu aqui nesta base militar em Ovar? Bem, o que nós sabemos é que não foi entregue a certidão de teor integral, que é um documento que um leigo pode não saber o que é, mas que a jurista do Ministério da Defesa e da Força Aérea tem que seguramente saber o que é. Uma certidão de teor integral de um documento atesta, folha por folha, que aquilo corresponde efetivamente a um processo. E, portanto, não há aquilo que foi entregue, não há uma garantia de que seja o processo na íntegra, e não é. E eu detetei que não é, por exemplo, é citado aqui num documento sobre a composição especial, sobre a compensação especial por morte, é citado aqui um relatório final datado de 6 de janeiro, há aqui excertos desse relatório, mas esse relatório não está nas 200 e tal páginas que foram remetidas ao Tribunal. O que é que aconteceu? Como eu digo na peça, o advogado da família pediu que o chefe de Estado-Maior da Força Aérea seja condenado a uma sanção pecuniária compulsória de 200 euros por dia por cada dia de atraso, e como o Ministério, a Força Aérea foi chamada a pronunciar-se e insiste que cumpriu. Agora, o advogado dos pais do militar Afonso Canoa pediram que seja a jurista e que a jurista da Força Aérea e a Força Aérea sejam condenados como litigantes de má-fé, porque claramente um jurista sabe o que é uma certidão de teor integral. E tem mais, quando se atesta através de uma certidão que um documento é autêntico e corresponde na íntegra ao inquérito, se verificar depois que não é, que faltam folhas, essa pessoa incorre no crime de falsificação de documento. Aqui o que foi feito foram entregues documentos, e foram muitos, de facto, são 200 e tal páginas. Agora, não foi seguramente uma certidão de teor integral e não foi o processo todo, porque o relatório interno eu li folha por folha e ele não está aqui. Doutora, assim, rapidamente, só estamos aqui a lançar este debate. Quando um tribunal condena, neste caso, uma entidade a entregar um documento e isso não acontece, estamos perante exatamente o quê? Bem, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. Bem, para já estamos perante uma entidade que me parece está a ver a justiça, e neste caso o juiz que condenou, como uma espécie de intruso. Estamos ainda numa lógica de alguns poderes de facto. Há aqui uma certa cultura de organização por parte das Forças Armadas que me leva a crer que ainda há aqui uma tradição judicial, uma aversão a uma certa tradição judicial que alguns elementos, não digo obviamente, não quero generalizar, consideram ainda estranho ao ambiente familiar. Isto já se passou, já tive essa percepção claramente quando foi o caso daqueles militares que estiveram envolvidos naquela fragata e que foram condenados em penas disciplinares, que é exatamente com a percepção de que há aqui uma espécie de não aceitação, digamos assim, da competência dos tribunais relativamente a estas questões. E, portanto, à partida, quando não se cumpre no limite, podemos estar até a incorrer num crime de desobediência. Isto é, à partida, não cumprir uma ordem judicial pode implicar, para quem não a cumpre, um crime de desobediência, para além daquele crime de falsificação que aqui a Cláudia já referiu. Vamos continuar a desenvolver toda esta reportagem, tudo aquilo que sabemos, também com os restantes convidados, daqui a um brevíssimo intervalo neste Jornal à Noite. Continue connosco. Retomamos neste Jornal à Noite o debate do Repórter Sábado com a Cláudia Rosenbusch, jornalista, Pedro Proença, advogado, o Tenente-Coronel João Paulo Alvelos, membro do Conselho Editorial da revista Segurança e Defesa, Comandante Rodrigues Marques, da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, e ainda Francisco Camacho, adjunto do Ministro da Defesa. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Já há pouco ouvimos aqui a Cláudia e também o Dr. Pedro Proença. Passo a palavra a si, a Sr. Tenente-Coronel, para percebermos que operação é que estamos aqui a falar. Esta operação de reboque de um helicóptero. Que operação é esta? Esta é considerada uma operação de risco elevado? É uma operação que é, digamos assim, uma operação corrente, porque uma manobra
digamos, de reboque de um helicóptero, é perfeitamente normal trazer o helicóptero, geralmente, que está, digamos, em arrecadação, um hangar, e colocá-lo na placa para depois proceder à sua manobra. Geralmente o que acontece muito nestas situações é que torna-se muito, muito prático, muito normal, os procedimentos são digamos que não são complexos, até ao ponto que, como aconteceu, e segundo a reportagem deu-se nota disso, há um desequilíbrio, o militar, a canoa, fica preso na roda e não há dispositivo nenhum que faça parar o reboque continua e é esmagado pela roda do reboque. Portanto, isto então, é uma já agora, situação... Sr. Tenente-Coronel, o que é que, na sua opinião, pode estar a justificar esta falta de respostas por parte da Força Aérea a esta família? Isso é inequívoco. Isso é inequívoco. Ninguém está acima da lei. E se as funções do Tribunal são funções jurisdicionais, e se o Tribunal diz que não recebeu, a Força Aérea só tem uma coisa: se diz que entregou, entrega novamente e com um ato ainda mais certificado. Isto não há mínima dúvida. Os tribunais têm a razão. Ninguém discute o Tribunal. E se o Tribunal diz que não recebeu, leva a segunda nota, segunda dia, até ter a certeza que recebeu a credenciação que foi solicitada. Isso não há dúvida. E essa posição fica aqui clara. Passo também a palavra ao Comandante Rodrigues Marques. Sr. Comandante, na sua opinião, este caso está a ser mal gerido do ponto de vista humano? Bom, em primeiro, cumprimentar aqui o painel, os telespectadores em casa e agradecer o convite que a ANAU dirigiu à Associação de Oficiais. Também, se me permite, uma nota prévia, até para fazer aqui algum enquadramento e referir que no extenso elenco de preocupações e anseios dos militares e, em particular, dos oficiais das Forças Armadas, a Associação de Oficiais colocou 6 prioridades na sua atuação. A primeira é o reconhecimento efetivo do direito de representação em negociação coletiva e o segundo é precisamente um que entra neste âmbito, tem a ver com a garantia das condições para o exercício da profissão militar. Depois temos mais 4. Se me permite, eu também as enuncio rapidamente. A terceira tem a ver com as promoções dos militares, que devem ser à data da vacatura e não à data da publicação do despacho de promoção. O quarto tem a ver com a assistência na doença, em que os militares são obrigados ao pagamento de uma prestação de 3,5% sobre a remuneração bruta, 14 vezes. O quinto ponto tem a ver com o suplemento de embarque. Consideramos que devia, no mínimo, ter um valor igual ao da ajuda de custo em território nacional ao estrangeiro. E o sexto tem a ver com o cálculo das pensões de reforma dos militares e, naturalmente, o apoio que deve ser dirigido e garantido aos suficientes das Forças Armadas, e aqui neste caso há uma resposta até por parte do Governo, e isso que já vou ouvir aos ex-militares e Camacho. Também aos antigos combatentes. Também deixar aqui ainda uma nota final nesta introdução, em que a AOFA, por princípio, não intervém em questões de natureza operacional, excepto nas situações em que seja colocada a integridade dos militares ou seja ferido os seus direitos. E aqui não será um caso destes? Aqui, abreviando, não é? Eu diria que se inclui nesta segunda prioridade que temos como linha de ação, que é garantir
garantir as condições para a prestação do serviço e, naturalmente, numa situação como esta, em que temos um acidente em serviço, em que resultou a morte de um militar, naturalmente que isto são situações que nós não desejamos, não gostamos, e daí também referir que a Associação está solidária com a família do militar, dizer que estas situações nos colocam tristeza e manifestamente não deviam acontecer, mas isto depois também se repercute no coletivo dos militares que aqui o ponto é se esta quase opacidade, de certa forma, serve para proteger a instituição militar. Eu não diria... Eu tenho dificuldade também em colocar Já tinha, aliás, havido aqui um caso a envolver precisamente este jovem, quando ainda era recruta, inclusive foi parar ao hospital. Eu tenho dificuldade em colocar as questões ao nível que referiu utilizando a terminologia da opacidade. Mas, de facto, e como o Tenente-Coronel Alvelos referiu, nas questões de direito, eu creio que não há dúvidas, e nas questões judiciárias também não. Há e neste caso, uma em concreto, determinação uma do Tribunal. A Força Aérea apresentou, eu não conheço o caso em concreto, estou longe de me pronunciar relativamente a determinado tipo de matérias, mas parece-me que não tendo sido entregue o documento o deveria ter feito, ou eventualmente até o fará, não é? Porque há de ser suscitado pelo Tribunal. Deixe-me também passar aqui a palavra ao Francisco. Eu também, deixe-me só dizer... Já vou voltar assim para não monopolizarmos também aqui o debate. O senhor está aqui naturalmente em representação do Governo. O Governo considera aceitável que uma decisão judicial como esta não seja cumprida por uma entidade militar? Boa noite a todos os que nos veem lá em casa também e acompanham. E a minha primeira palavra, evidentemente, numa situação que o facto foi uma tragédia, evidentemente, não é suposto que aconteça, a morte de um jovem militar e, portanto, a consternação que vimos na reportagem foi aqui por vós transmitida da família, em particular do pai, do amigo, demonstram que o cabo Afonso Canoa era um bom filho, um bom amigo, um bom irmão e seguramente um bom camarada. E, portanto, essa é a nossa primeira preocupação que eu queria aqui reforçar, como foi de resto manifestado pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional. E é um caso que tem sido acompanhado pelo Governo? É um caso que, obviamente, está sob a tutela direta da Força Aérea Portuguesa, que de resto, quer protocolar como legalmente, cumpriu os seus deveres do ponto de vista do acompanhamento psicológico requerido, não só nos 90 dias após a tragédia, como inclusive tem existido contacto com os familiares e, evidentemente, com uma linha de respeito que deve ser mantida, pelo que é natural que os familiares não queiram a todo momento, isso é o contacto por parte da Força Aérea. É compreensível, o pai já aqui o manifestou. Agora, há um segundo aspecto que aqui é determinante e que me cumpre manifestar, que é a hierarquia militar, a hierarquia dos diferentes ramos das Forças Armadas e, em particular, a hierarquia da Força Aérea Portuguesa não se considera acima da lei nem fora da lei. A hierarquia militar, as instituições castrenses têm bem presente qual é o seu compromisso e de respeito pela lei e pela ordem. E, portanto, aqui poderá existir uma divergência jurídica sobre o que foi a atuação mais recente do ponto de vista da reação judicial da Força Aérea. Há uma contradição entre a versão do Tribunal e a versão da Força Aérea, neste caso. Exatamente. E eu esse respeito, porque aqui a minha presença também se presta, não substitui outras intervenções, mas presta-se para o apuramento da verdade. E esse respeito, há um entendimento claro por parte da Força Aérea do que foi um exercício de contestação feito por diligência judicial com um mandato próprio de uma advogada que representa a Força Aérea, onde foi junto um conjunto de documentação, onde se inclui o processo de averiguação de todo o caso.
Nesse processo de averiguação, eu não sei o que é que a senhora jornalista teve exatamente acesso, mas nesse processo de averiguação que está carregado no sítios, portanto, a plataforma por excelência e é o método que deve ser aplicado, consta o relatório final do caso. Consta o relatório final do caso. Pode consultar. Vai entrar por um caminho perigoso. Não me leva a mal, eu não interrompi. Vamos deixar aqui o Francisco Camacho acabar a intervenção, aliás, conclua. Já passo aqui a palavra também ao Dr. Pedro Proença. Já vamos deixar responder. 86 ou 89. Vou pedir que conclua o raciocínio e, portanto, para depois ir aqui à resposta. Quero só pedir aqui a boa urbanidade na gestão deste debate, salvaguardando aquilo que é um princípio elementar das Forças Armadas. Respeito à inteligência das pessoas, isso que nem a tutela, nem a Força Aérea, representada pelo Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, nem a sua hierarquia, incumpriram e, portanto, estão totalmente disponíveis para um processo transparente e a evidência disso mesmo é que, enfim, por via da contestação, apresentaram a documentação devida e, adicionalmente, como foi referido, foi enviado uma correspondência postal com o carregamento do vídeo que, através dos sistemas de videovigilância... Cláudia, mas a família recebeu o vídeo ou recebeu fotos? A situação. Para percebermos. Recebeu aqui uns frames para percebermos realmente o que é esta questão do vídeo. Imagina que alguém te pede para apresentares o cartão de cidadão em algum sítio e tu envias uma fotografia do cartão de cidadão e a pessoa responde dizendo, o tribunal responde dizendo isso não faz fé pública, tem que enviar o documento. E tu voltas a enviar a mesma fotografia e dizes assim, mas eu enviei, eu estou a enviar. A jurista não diz em momento nenhum que está a enviar a certidão integral. Diz, eu enviei o processo. E as 200 e tal, eu não tenho o processo todo que a Força Aérea desenvolveu e a Força Aérea chegou seguramente a um relatório final datado de 6 de janeiro de 2025, por lapso até escreveram 2024, mas a Força Aérea fê-lo. Agora, não o juntou ao processo no tribunal, porque eu tenho as 200 e tal páginas que foram entregues no tribunal e não está o relatório. Estão citações aqui num documento que se chama Compensação Especial por Morte e aqui é citado, são citados certos deste relatório final. Agora, o relatório final não consta destas 220 e tal páginas, mas é irrelevante, ainda que constasse, não veio no formalismo que o Tribunal determinou, que é uma certidão integral. E por isso é que há este incumprimento da sentença. Em que há alguém que assina folha por folha e diz assim, isto é o processo. Por exemplo, se é integral, é porque, como diz a palavra, a pessoa tem que atestar que tudo isto, não há mais nada no processo. Isto, folha por folha. Dizer assim, eu certifico que isto é uma cópia fiel de um processo de averiguações. E a jurista nunca diz isso. Diz, é assim, pergunta Salles e responde bugalhos, desculpa-me a expressão, porque o tribunal diz assim, entregue a cópia certificada do inquérito, portanto, deste processo, e a jurista diz, nós já recarregámos os documentos todos nos sítios. Mas isso não é uma cópia certificada. E uma jurista sabe isso. Sabe também quais são as implicações, porque, como te disse há pouco, quando é uma cópia certificada, a pessoa já incorre num crime se efetivamente se descobrir que não corresponde ao processo na íntegra. Também acho que vale a pena dizer que eu coloquei questões sobre a outra situação do envenenamento solar, que também me pareceu assim uma situação muito esta grave. Foto que estamos agora exatamente a ver. Parece inteligência artificial, mas não é. Mas não, essa parte não me respondeu. Eu li vários camaradas, como é aqui dito, não é? Eu perguntei se tinha sido averiguada, em que circunstâncias, tinha havido consequências, não houve resposta. Mas também devo dizer, em abono da verdade, eu não sei o que é que fizeram os outros pais, mas os pais do Afonso Canoa e o próprio Afonso Canoa não fizeram nada, não apresentaram nenhuma queixa, não me pediram. Também em abono da verdade, também devo dizer isto. Pronto. Doutor, temos também aqui, e ouvimos aqui o Francisco Camacho com a versão do Governo, no fundo, agora sim para responder. Sim, muito bem. Confesso que a resposta do Dr. Camacho me desiludiu profundamente. Aliás, eu sei que o meu ilustre colega, que é mandatário portanto, da família do jovem militar, requereu até a condenação
da Força Aérea como litigante de má-fé e aquilo que o Soutor está a fazer aqui é litigar de má-fé. O Soutor está a litigar de má-fé, claramente. E vou dizer porquê. Porque o Soutor sabe perfeitamente... O Soutor fez estágio de advocacia. Eu sei que o Soutor fez estágio de advocacia. O Soutor sabe perfeitamente que uma coisa... Estar no sítio só prova que existe um processo judicial. Não prova rigorosamente mais nada. Portanto, o Soutor não pode vir para aqui a tirar areia para os olhos dos espectadores, dizer que por estar nos sítios está lá o documento integral. O Soutor agora vai-me ouvir. Portanto, aquilo que o Soutor disse claramente é uma falácia. O facto de existir um processo no sítio significa que há um processo judicial em curso. E aquilo que o Soutor faz aqui é uma profunda falta de respeito, não só à família do militar, é uma falta de respeito aos intervenientes processuais aqui envolvidos, inclusivamente o próprio juiz, o próprio advogado da família, e, portanto, ninguém, obviamente, ia executar uma sentença se estivesse lá integralmente a decisão. Portanto, aquilo que o Soutor está a fazer aqui é inadmissível. Portanto, deixa-me também dizer-te uma coisa, Rodrigo. O Soutor falou aqui em tutela direta da Força Aérea. Soutor, eu quero deixar aqui bem claro o seguinte. Não está aqui nada contra a Força Aérea. Agora, há uma coisa que é certa. As Forças Armadas, como o Soutor bem sabe, são um pilar do Estado de Direito. Não são uma exceção ao Estado de Direito. Portanto, o Soutor não pode estar aqui a defender o indefensável. O Soutor o que tem que fazer, com todo o respeito, é dizer ao seu Ministro, para quem o senhor trabalha, o senhor é um auxiliar técnico do Ministério da Justiça, o senhor tem que dizer ao seu Ministro é o seguinte, relembrar ao seu Ministro o seguinte, que tem poderes de deveres. E um dos poderes de deveres é fazer a sindicância deste caso. O que o seu Ministro da Defesa devia fazer, e o Soutor é jurista e se calhar podia o ter aconselhado nesse sentido, é abrir uma sindicância disciplinar ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea. E isso é que era bom o senhor estar aqui a esclarecer. Não era dizer que a tutela pertence à Força Aérea. Isso é outra falácia que o senhor vem aqui descrever. O senhor vem aqui descrever outra falácia. Não, vou dizer. Portanto, aqui basicamente é, o senhor sabe que o Ministro da Defesa tem o dever de agir, há aqui uma questão de desobediência clara aos tribunais, obviamente pode ainda ser corrigida. O senhor sabe que o senhor Ministro da Defesa tem a obrigação de assegurar que a administração, sob sua tutela, cumpra a lei, o que não está a acontecer. E agora, pergunto-lhe o quê? O que é que os senhores estão a fazer? Isto é uma tutela decorativa que os senhores estão a fazer? É passar as mãos porquê? Têm medo do senhor chefe de Estado-Maior da Força Aérea? Não, o que o senhor devia ter feito é responder à pergunta que o Rodrigo Guimarães lhe fez, que o senhor não respondeu. E a pergunta era claramente isto. O senhor acha admissível que o chefe de Estado-Maior da Força Aérea nega o cumprimento de uma ordem do Tribunal? O que o senhor devia ter respondido, enquanto representante do Governo, enquanto representante da tutela que administra a Força Aérea, era o senhor ter dito, efetivamente, é nosso interesse apurar porque é que estes documentos não foram integros na íntegra. E o senhor a isso não respondeu. Eu gostava que o senhor tivesse coragem de responder a isso. Portanto, o que eu acho é que os senhores são meros espectadores neste caso, o que é lamentável e que é um atentado e uma ofensa à memória deste militar e da vossa família. Agora, o senhor vir para aqui atirar com os sítios é, de facto, grave, como atirar com a tutela da Força Aérea é desresponsabilizar o Governo. O que o senhor está a fazer aqui, claramente, Dr. Fernando Camacho, e o senhor não tem culpa disto, Francisco Camacho, e o senhor não tem culpa disto, porque o senhor é um simples adjunto do Governo, é um simples adjunto, o senhor não é o titular do cargo, é vir aqui defender o seu ministro. Mas está a fazê-lo da forma errada. O senhor está a fazê-lo da forma errada. Aquilo que o senhor tem que dizer claramente, para não tratar as pessoas como parvos, que é o que o senhor está a fazer, o senhor está a tratar como parvos. O senhor está a tratar como parvos. O senhor está a tratar as pessoas como idiotas. Dr. Pedro Proença, vamos ouvir o Dr. Francisco Camacho, uma resposta naturalmente ao Dr. Pedro Proença e também à minha pergunta, como dizia aqui o Pedro Proença. Claro, repare. Em primeiro lugar, como o Soutor sabe, o Sr. Ministro da Defesa Nacional não é parte no processo judicial em curso. Ninguém disse isso. Pronto. Vá direto ao assunto, não desconverse. Portanto, do ponto de vista Esqueça do que é político. Ouça, deixe-me dizer isso. Isso é só um político. Mas acontece é aceitável que uma decisão judicial não seja cumprida por uma entidade militar. Claro, não, evidente, mas isso é evidente. E desse ponto de vista fica clara, e essa é a posição do Governo. Mas repare, do ponto de vista do que é o decurso dos pedidos solicitados pelo Sr. Juiz, das comunicações, das reações, das diligências judiciais, elas estão em curso, inclusive pela informação que eu detenho, a última posição manifestada pela Força Aérea é no sentido de dizer que a documentação foi entregue, ainda não houve uma nova reação por parte do Sr. Juiz, que virá, não entendo que ela seja extemporânea, e portanto essa reação deve ocorrer. Do ponto de vista da tutela, há um aspecto que é óbvio que o Ministro da Defesa Nacional não é neutral aos acontecimentos. Aliás, eu gostaria de recordar,
os presentes e os senhores telespectadores, que esta compensação especial por morte Já lá vamos. foi Isso é outra coisa lamentável. foi uma... O senhor está a fazer Já- agora. Depois eu explico porquê. Então dirá, Já lá mas vamos. deixe-me Depois dizer explico isto. Houve uma alteração legal que passou a prever que a condição dos militares das Forças Armadas pudessem ser abrangidos por esta compensação. Mas aqui o que é que o Ministério da Cenário- Defesa devia ter feito? O Ministro da Defesa em concreto neste caso. Repare, o Ministro da Defesa Nacional tem a competência, tal como está estipulado nos termos da lei, para, por um lado... por pôr exoneração. Por um lado, a atribuição, estando qualificado como um acidente em serviço, da compensação especial por morte, coisa que fez, e inclusive penso que essa informação está em posse da família, esse despacho conjunto, que não depende só da tutela da Defesa Nacional, está, em vez de ser publicado em Diário da República, foi submetido a esse processo. E, portanto, enfim, nós sabemos perfeitamente que nada justificará, nada compensará verdadeiramente a morte deste jovem, mas é o que é devido por lei, desde logo, o que não descura, obviamente, tudo o que sejam processos indenizatórios adicionais, porque esta compensação especial por morte, que no caso dos militares das Forças Armadas não era aplicada, e passou a ser a partir de 2024, até com efeitos retroativos, eu recordo isso, neste caso o diploma é de 30 de setembro, este trágico incidente é de 16 de setembro, portanto ele tem efeitos retroativos por factos anteriores, até 2 anos anteriores, e portanto essa compensação será atribuída aos pais da vítima. Portanto, isso será acautelado. E, obviamente, no que é o conjunto das diligências judiciais, o Gabinete do Sr. Ministro está atento, vigilante, para que seja cumprida a lei. Agora, do nosso ponto de vista, ao presente momento, nada nos leva a crer que a Força Aérea Portuguesa esteja a ter uma litigância de má-fé, um comportamento contraditório com o que é o desejo Nem e acha que nós possa queremos. estar a querer esconder alguma coisa? Não tenho nada que me leve a subscrever essa posição, pelo contrário.